Quero citar aqui a presença do meu companheiro de partido, gaúcho, colorado, de José Stedley, porque o Stedley é um companheiro já que também há muito tempo trabalha, foi prefeito, sabe como é importante nós temos um tema de saúde. Também o deputado João Ananias, que nos honra com a presença. E no andar dos nossos eventos eu vou fazendo os comunicados todos que são necessários. Primeiro quero também citar o deputado Glauber Braga, do meu partido também. Acho que o Beto fez uma fala aqui em relação à questão de como o partido se empenha nessas questões de saúde, mas a saúde é um tema principal desta casa, desse Congresso. E sempre, ele não deixa de estar sempre na crista da onda como um tema importante. Quando nós vivemos períodos eleitorais, as campanhas, muitas vezes, elas também usam isso como um tema principal. O desenrolar de um governo, às vezes, muda um pouco o foco, mas esse Congresso, eu sou testemunha, no meu primeiro mandato, que o tema saúde sempre esteve como um tema principal de interesse de todos os parlamentares. Nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Nós temos uma relação de palestrantes. Esses palestrantes terão um tempo de 20 minutos para expor o seu ponto de vista. Sempre queria fazer referência à questão do nosso subtítulo, que é Aumento, Consequências e Métodos de Contenção da Obesidade Infantil. Eu vou relacioná-los aqui, até porque, quando for chamado para fala, ele vai ocupar esse espaço aqui para que vocês possam acompanhar as apresentações quando acontecerem. No final de todas elas, nós vamos fazer um pequeno debate para encerramento, já aquelas perguntas que tiverem mais necessidades possam ser encaminhadas aqui aos palestrantes. Nós tivemos muitas dificuldades para formar esta mesa em função do número de pessoas e entidades que tratam desse assunto, o que nos surpreende muitas vezes. Mas eu quero citar a todos aqui, de alguma forma geral, para que vocês tenham ideia do tamanho, da importância e da qualidade das pessoas que vão falar aqui hoje. A senhora Patrícia Constante Jaime, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. O Dr. Paulo César Alves da Silva, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A doutora Maria Edna de Mello, diretora da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. A doutora Sophie Derham, nutricionista e coordenadora do projeto Genética e Transtornos Alimentares de São Paulo. Clarice Prado Machado, a doutora Clarice Prado Machado e Ribeiro e a doutora Priscila Dias Pereira, psicólogas do Hospital da Criança. A doutora Ekaterine Karagovdov-Jandis, na Lana, vamos lá. Doutora Ekaterine Karajojardes, perdão, mas é um nome difícil de pronunciar. Projeto Criança e Consumo do Instituto Alano. Citando também aqui a vereadora Edith Rodrigues Lisboa, de São Leopoldo, Wagner Tadeu Miranda, secretário de Casca, rapidamente citando também algumas entidades como a Universidade Católica, o Hospital Home, a Unipam, a empresa Coca-Cola, Sindicato dos Nutricionistas, a Propaga Nut UNB, a BIA, Associação Brasileira de Indústria e Alimentação, o Ministério da Saúde, o FNDE e o PNAE, o Conselho Federal de Nutrição, a UniAB, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Unieuro, o Hospital de Base do Distrito Federal, algumas entidades que estão nos prestigiando nesse momento aqui, muito importante. Nós tivemos uma mudança aqui entre os palestrantes, eu tenho que citar, porque pelo Ministério da Saúde vai falar o Dr. Elvésio Miranda Magalhães, secretário de Atenção e Saúde do Ministério da Saúde. A minha... Ele não virá?
Pois é. Então, Patrícia vai continuar falando. Então, tá bom. Obrigado. Eu quero ser breve na minha introdução, porque o meu objetivo aqui é carrear esses assuntos, os palestrantes, os temas que eles vão falar, mas, em especial, chamar a atenção para esse momento que nós estamos vivendo. Eu sou do tempo que a minha avó, cito aqui o nome dela, minha avó Camélia, ela sempre que via uma criança magra, ela fazia um comentário assim com a família do tipo: este pai, essa mãe não está cuidando dessa criança, essa criança está doente. Muitas propagandas daquela época mostravam um bebê extremamente obeso, dando a ideia de ser uma pessoa com saúde, ser uma criança com saúde. Esse paradigma do passado, ele, com o desenvolvimento da medicina e de todas as ciências aí que tratam na área da saúde, ele foi caindo por terra e nós começamos a entender que a obesidade não cursava com saúde, que isso era um pouco diferente. Eu vou falar algumas coisas e no final, 3 minutos, apresentar um vídeo que não é meu, é um vídeo de uma animação do Hospital Albert Einstein, rapidinho, e depois já vou dar início aí aos palestrantes, porque é o motivo principal de que nós estamos aqui hoje. Aqui no Congresso, esse tema ele é um tema relativamente recente, é o tema da obesidade. Vivemos num país que eu não tenho a certeza em afirmar números. Acho que todos os profissionais que trabalham nessa área têm uma dificuldade de precisar números exatos, mas o que nós temos aí hoje de referências em pesquisas mostrando que mais ou menos metade da população brasileira, isso 90 milhões de pessoas no mínimo, estão acima do peso normal e aproximadamente 10% das pessoas têm obesidade marcada. E falando de obesidade, que é uma coisa muito interessante, porque as pessoas me perguntam muito isso no consultório: doutor, estou obesa? Ou chega: eu sou obeso, doutor, já com essa ideia. E a obesidade, por mais que se discuta no diagnóstico qual é a melhor fórmula, qual é a forma mais padrão para que se possa medir e classificar um paciente como obeso, a gente faz isso através de parâmetros matemáticos, até com uma referência que seja dita por todos. Os números são preocupantes. Falando aqui de 90 milhões de pacientes acima do peso, ou aproximadamente 20 milhões de pessoas com obesidade, isso é algo que no passado não se via com uma certa frequência. Não se notava. Hoje, é só andar as ruas a gente vê. No meu tempo de escola, um aluno obeso era a referência no colégio. Ele era referência por ser único ou por serem poucos. Hoje, no andar por aí, em palestras, conversando com as pessoas, até mesmo analisando o meu movimento de consultório, a gente começa a notar que isso é uma frequência. E coisa que não se pensava no passado, por exemplo, crianças com hipertensão arterial, crianças com doenças vasculares, crianças com doenças ortopédicas, por exemplo, no sentido de lesões por excesso de peso, que era uma raridade de se presenciar, hoje ficou muito mais comum. E há uma diferença muitas vezes. Por incrível que pareça, os consultórios hoje, nós tratamos mais de mulheres, né, pacientes do sexo feminino, do que pacientes do sexo masculino. As pesquisas, aqui vocês podem ver que a incidência ela muda em relação ao gênero. E isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Também outras pesquisas mostram que a mulher tem mais, ela acessa mais ao serviço de saúde, ela procura mais o atendimento de saúde. Eu, nesse curto espaço que estou aqui, eu propus 2 projetos de leis que discutem, de alguma forma, o tema obesidade, em especial o tema obesidade infantil. Mas, num breve levantamento que nós fizemos aqui nesta casa,
Nós temos hoje aqui, Sted, 39 projetos que o tema principal é obesidade. Desses 39 projetos, o mais antigo data de 2000. Isso, então, nós vamos pensar 13 anos atrás. Nos últimos 3 a 4 anos, que a grande maioria desses projetos foram propostos. Os primeiros projetos, todos eles se referiam já a tratar das consequências da obesidade, não discutir causas, e nenhum desses projetos era educativo ou orientativo no sentido de identificar ou combater essa doença. De 39 projetos, 15 projetos, eles são especificamente em reservar espaço condicionado à situação da obesidade, por incrível que pareça. Por exemplo, o avião tem que ter uma poltrona grande para que o paciente obeso possa sentar. O ônibus tem que ter um assento próprio para o obeso sentar. O obeso tem privilégio para ser atendido à frente dos outros pacientes. O obeso, num estabelecimento comercial, tem que ter um espaço adequado para que ele possa estar naquela posição. Esta é a análise dos projetos que estão hoje em tramitação nessa casa. Mais da metade deles tratam especificamente de espaços apropriados para receberem esses pacientes com obesidade. De todos esses projetos, apenas 15 projetos são projetos relacionados à educação ou alguma forma de encaminhamento da discussão da obesidade como uma doença que precisa de atividades de prevenção e que faça uma discussão dialogue com toda a sociedade. E 2 projetos são de origem diversa. Um deles que cursa aqui, os planos de saúde não pode deixar de atender esses pacientes, mas a sua grande maioria são projetos que tratam especificamente de espaços para que esses pacientes possam ser recebidos ou no transporte, ou no comércio, ou em qualquer outra atividade externa da sociedade. Apenas 30% deles trabalham na questão da educação. Eu cito aqui, só para referenciar, eu sei que alguns palestrantes vão falar especificamente nisso, as causas da obesidade infantil. A obesidade infantil, como a obesidade em geral, ela é multifatorial. Não tem uma causa. Muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, mas eu, quando pequeno, gosto de referir isso, todo mundo, quando via um paciente obeso, já referia, esse paciente tem problema de glândula, esse paciente tem problema hormonal. Essa era a ideia. Eu cresci, quando vi um obeso, já imaginava, esse paciente tem um problema hormonal. Né? Com o passar do tempo, foi se vendo que essa é uma percentagem pequena dos pacientes que podem ter algum tipo de obesidade. Mas só para situar o público, as principais causas são nutricionais, psicológicas, ambientais, hormonais, genéticas e medicamentosas. Não existe proporcionalidade em quais são os mais importantes. Cada paciente tem um aspecto, mas por ser multifatorial, é de difícil tratamento. E que eu gostaria de deixar muito claro, o que me assusta pessoalmente em relação à questão da obesidade, que aquilo que nós estamos acostumados como tratamento da obesidade, como uma certa rotina, daquela imagem mágica que muitas vezes os pacientes colocam em cima do medicamento, em cima da cirurgia, né, me parece que para as crianças, né, nessa faixa etária infantil, fica um pouco ilógico nós submetermos uma criança de 8, 9 anos a uma cirurgia de obesidade ou submetermos uma criança a um tratamento medicamentoso. Cada vez mais nós entendemos, falando apenas da cirurgia, é restrito o número de pacientes que têm indicação para cirurgia e é restrito como uma questão até mesmo de resultado. Então, por isso que a preocupação ela é muito grande. Numa pesquisa recente, que o Ministério da Saúde teve até a intenção de divulgar, a faixa etária em que a obesidade mais cresceu no Brasil, só quero citar aqui o deputado Ninho, também deputado do meu partido, que está nos privilegiando aqui com a sua presença, a faixa etária que mais cresceu foi justamente nos graus mais avançados de obesidade e na obesidade infantil.
Então, quando nós estávamos fazendo um debate muito intenso com a Anvisa referente aos medicamentos que estavam proibidos e aos medicamentos que estavam liberados, inclusive o presidente da Anvisa disse o seguinte: olha, um dos motivos que esses medicamentos têm que ser discutidos é que a obesidade nos últimos anos, o consumo de medicamentos cresceu, mas a taxa de obesidade aumentou. E é muito interessante, porque a taxa de obesidade aumentou justamente naquelas duas faixas de pacientes em que nós não utilizamos medicamentos. Para se discutir, se pensar até como um fator de dúvidas nessa questão. Mas o tratamento da obesidade, quando se refere à parte infantil, ele é muito mais complexo, porque envolve a família, porque envolve a sociedade, porque envolve a escola, porque envolve todos os setores da sociedade. É muito mais comum e fácil um paciente, por iniciativa própria, né, se debater com um problema que muitas vezes acha que é um problema estético, mas é um problema de saúde, e que ele procure necessariamente esse atendimento. A criança não tem, muitas vezes, esse encaminhamento, não tem ainda o poder dessa decisão. Sem falar em todos os aspectos, que eu tenho certeza que vai ser debatido aqui, quando nós estamos falando da questão, especificamente do ambiente escolar. Vocês já pararam para pensar o que as crianças obesas sofrem bullying numa escola, numa sala de aula? Estou aqui lembrando de um paciente meu com 10 anos de idade que há um mês não frequentava a aula porque ele era obeso e os coleguinhas deles simplesmente colocavam ele numa situação que ele não tinha mais coragem de enfrentar o ambiente escolar. Isso é muito delicado, muito triste, mas também exige da gente todo um caminho que possa modificar essa realidade que nós estamos vivendo. Se nós estamos falando de 20 milhões de pessoas que têm obesidade no Brasil, e chegarmos aí a um consenso de quantas crianças fazem parte disso, nós vamos estar falando mais de 1 milhão, para se ter uma ideia de como isso é sério e como isso é preocupante. Na minha prática, especificamente, talvez seja prática de outros profissionais, é muito difícil tratar um paciente obeso na idade adulta que foi obeso na infância. É muito difícil. Todas as falhas de tratamento, na maioria, o comum do paciente é ele relacionar que lá na infância ele tinha um quadro de obesidade. Antes de passar aqui essa animação, bem, é rápido, dura em torno de quase 3 minutos, e depois dar a palavra aos demais palestrantes, eu gostaria de deixar essas questões aqui em resumo naquilo que falei. Primeiro, do aumento da obesidade infantil, que já não é algo assim tão não visto pela sociedade. Segundo, da dificuldade de se tratar esse tema, porque ele envolve toda a questão comunitária, envolve estilo de vida, envolve relações familiares, envolve participação da escola dentro dessa questão da educação. Fiz aqui a meia-culpa que o parlamento se preocupa mais, né, com a doença instalada, de como esses pacientes vão ser atendidos numa companhia aérea, num transporte coletivo, do que propriamente dito com projetos que possam trabalhar a questão da educação e a prevenção especial. Também fiz a referência que os métodos tradicionais, conhecidos por todos hoje como tratamento, são métodos que praticamente não podem ser aplicados nas crianças, né? Então, o que me deixa muito preocupado. Antes de passar aqui essa animação, quero só também, aqui já citei o deputado Severino Nin e também o deputado Alexandre Toledo, que também nos honra com a nossa presença.
Essa é uma animação que está de domínio público, que está no YouTube. Não liguei para o hospital para pedir a permissão para apresentar para vocês aqui, mas eu tenho certeza que aqueles que criaram, aqueles que detêm aí a criação dessa animação, não se sentiriam ofendidos de a gente apresentar aqui esse vídeo. Eu quero só fazer antes de começar com a nossa primeira palestrante, uma explicação aqui. Nós tínhamos, inclusive, estamos aqui com a presença do representante do governo dos Estados Unidos, Abraham Miranda. Nós teremos a presença aqui de um técnico responsável por esse projeto do governo americano em relação às escolas, à merenda escolar nos Estados Unidos, em relação à obesidade infantil, mas por um problema na questão do orçamento, vocês devem ter acompanhado, não foi possível a sua presença. Eles entraram em contato pedindo que nós adiássemos esse evento, mas como não era possível, querendo se colocar à disposição, e foram muito gentis quando referiram que tem todo o interesse de debater e trocar experiências com o Brasil em relação ao problema da obesidade infantil, só para fazer a referência de não presença aqui do representante do governo dos Estados Unidos. Então, quero chamar à mesa, com tempo de 20 minutos, doutora Patrícia. Nós vamos ser rigorosos no tempo, até porque alguns palestrantes têm que voltar para casa hoje. A doutora Patrícia Constante Jaime, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.